E aí, tudo certo? Imagina só poder dar vida a um objeto, sabe? Fazer luzes piscarem, ler dados do mundo real. O que parecia coisa de engenheiro, de gente muito especializada, hoje está muito, mas muito mais acessível. E é isso que a gente vai ver agora, como começar nesse mundo. Pois é, essa é a pergunta que muita gente se faz, né? Programar eletrônicos, nossa, só de ouvir já parece algo super complicado, cheio de termos técnicos, um processo lento. Mas e se eu disser que isso mudou? E mudou completamente. A gente vai quebrar esse mito agora mesmo. Então, o pulo do gato tá todo aqui. Pensa no jeito antigo, usando linguagens como C. Era um ciclo assim, sem fim. Você escrevia o código, aí tinha que compilar, gravar no aparelho, testar e se errasse uma vírgula, tinha que fazer tudo de novo. Lento, né? Agora, o jeito novo com o MicroPython é tipo uma conversa ao vivo. Você digita um comando e o hardware já responde. Na hora. É uma mudança assim radical, que deixa tudo muito mais rápido. E o que a gente precisa para começar essa conversa, olha que simples. Só três coisinhas. Primeiro, o cérebro da operação, essa plaquinha minúscula e poderosa, o Raspberry Pi Pico. Segundo, a língua que a gente vai falar com ele, o MicroPython, que é super amigável. E agora vem a melhor parte, sério, o Walkwie. É um simulador que roda direto no navegador, ou seja, não precisa comprar nada, não precisa instalar nada para começar. É só abrir o site e pronto. Beleza, então. Chega de papo e vamos botar a mão na massa. Na programação, todo mundo começa com o famoso Olá Mundo, né? Bom, no mundo do hardware, o nosso Olá Mundo é fazer um LED piscar. É aquele primeiro passo, sabe? O mais básico, mas que já mostra que a gente está no controle, dando ordens para o mundo físico. E o mais legal é que quase todo projeto de hardware segue essa mesma receitinha de bolo super simples. São três partes. Primeiro, os imports, que é como se a gente pegasse a nossa caixa de ferramentas. Depois, o setup, a configuração, onde a gente diz para cada pecinha o que ela vai fazer. E por fim, o loop infinito, que é basicamente o coração do projeto, a ação que vai ficar se repetindo sem parar. E tá aí, olha só. Dá uma olhada nesse código. É super limpo, né? Dá para ler e entender o que está acontecendo. Com pouquinhas linhas, a gente importa o que precisa, avisa que o pino vai controlar um LED e, aí, dentro daquele loop que nunca para, o comando é só liga, espera, desliga, espera. Simples assim. Direto ao ponto, mas, caramba, como é poderoso! Ok, a gente viu o código funcionando, mas o que cada pedacinho ali significa de verdade? Agora vamos dar um zoom, sabe? Destrinchar essas instruções para entender exatamente qual a língua que a gente está falando com esse nosso computadorzinho. Olha esse comando aí, machine.pin. Pensa nele como nosso tradutor oficial. É com ele que a gente fala pro Pico, tipo, ô Pico, tá vendo aquele pino físico ali? Então, eu quero usar ele e quero usar como uma saída para mandar um sinal. É exatamente como escolher um contato na sua agenda para ligar. A gente está apontando para onde o sinal deve ir. Beleza, a gente já escolheu o pino. E agora? Agora a gente usa o dot value. Esse cara é literalmente o nosso interruptor digital. Se a gente fala dot value 1, é como apertar o botão para ligar. Se fala dot value 0, aperta para desligar. E para ficar ainda mais fácil, o MicroPython tem uns atalhos, tipo dot on e dot off. Fala sério, mais intuitivo que isso é impossível, né? Sabe, se a gente só mandasse ligar e desligar, o computador faria isso tão, mas tão rápido que nosso olho nem ia perceber. A gente ia achar que o LED estava só aceso, meio fraco. É aí que entra o _time.sleep_ms. Esse comando é o nosso espera um pouquinho. Ele pausa o programa por alguns milissegundos. É ele que dá o ritmo, que controla a velocidade do pisca-pisca. Ok, até agora a gente estava falando com o hardware, né? Dando ordens. Agora a coisa fica mais interessante. Vamos para o próximo nível. Vamos aprender a ouvir o que o mundo físico tem a dizer. A comunicação agora é uma via de mão dupla. O nosso projeto vai parar de só obedecer e vai começar a sentir e a reagir ao que acontece em volta. Ok, esse código novo pode parecer um pouco maior, talvez mais complicado à primeira vista, mas para e olha com calma. A estrutura é exatamente a mesma: imports, setup e loop. A gente não fugiu daquela receitinha. O que muda é que agora no setup a gente também prepara um sensor de temperatura. E lá no loop, em vez de só piscar, a gente lê a temperatura e, dependendo do valor, decide qual LED vai acender. E esse número aí, 6.555, o que é isso? Bom, pensa assim.
A temperatura no mundo real não pula de 25 para 26 graus, né? Ela varia de forma contínua. O Pico precisa transformar essa variação contínua em um número que ele entenda. E ele faz isso com uma precisão incrível, dividindo essa variação em mais de 65 mil degraus diferentes. É por isso que a medição dele é tão detalhada. Tudo bem, agora eu vou contar um segredo. Uma dica de profissional, uma verdadeira arma secreta que os desenvolvedores usam para testar as coisas muito, mas muito rápido. É uma ferramenta que de verdade muda o jogo na hora de criar e experimentar com hardware. Apresento a vocês o repo. O que é isso? Pensa que é tipo um chat, uma conversa em tempo real com o seu hardware. Você digita um comando, aperta Enter e pá, acontece, na mesma hora. Sem essa história de ter que salvar o arquivo, compilar, gravar, nada disso, é instantâneo. E esse exemplo aqui é perfeito para mostrar o poder disso. Imagina a cena. Você digita LED igual a pin 25, pin.out e aperta Enter. Ok, nada acontece ainda, você só preparou o terreno. Mas aí, você digita LED.on e, no exato momento que você aperta o Enter, o LED físico ali na sua mesa acende. É quase mágico. É o jeito mais rápido do mundo para ver se uma peça está funcionando ou não. Então, depois de ver tudo isso, fica claro, né? O caminho está totalmente aberto. Aquela barreira gigante que existia para começar a programar hardware, ela praticamente não existe mais. Hoje, o conhecimento e as ferramentas estão aí, disponíveis para qualquer pessoa que tenha curiosidade e queira começar a criar suas próprias coisas. Vamos resumir então as grandes vantagens. Primeiro, a velocidade para testar ideias é absurda, graças ao RPL. Segundo, a linguagem é Python, que todo mundo sabe que é fácil de aprender e de ler. Terceiro, com o Oqui, dá para começar agora, no navegador, sem instalar nada. E por último, não precisa esquentar a cabeça com coisas complexas como gerenciamento de memória. É ou não é o cenário perfeito para começar a criar? Olha, a tecnologia está ali na nossa mão e o processo nunca foi tão direto. A gente viu como sair de um simples LED piscando para um sensor de temperatura, e o caminho para um robô para automação é o mesmo. As ferramentas que a gente viu aqui abrem um universo de possibilidades. Então a pergunta que fica no final é: o que você vai construir primeiro?